Boa tarde, bem-vindos a mais um Falar Bio que está de regresso ao TAD TV. Hoje vamos ter uma edição especial a marcar esse mesmo regresso. Os nossos especialistas são a doutora Jânia Cunha, o Dr. João Laranjinha e o Dr. José Matos. Fiquem connosco. O projeto onde eu estou, o chamado NanoFall, tem como principal objetivo o desenvolvimento de nanopartículas para a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é caracterizada por uma inflamação das articulações que causa dor, inchaço, edema e num estado avançado mesmo as pessoas podem ficar sem mobilidade. Identificou-se que é uma doença autoimune e por isso existe como que um defeito do organismo de identificar as moléculas estranhas das próprias. Neste sentido, existe um envolvimento do sistema imunológico, pelo que se identificou umas células, os macrófagos ativados, como sendo uma das principais células responsáveis. Neste sentido, o desafio passa então por desenvolver umas nanopartículas que tenham como alvo específico os macrófagos ativados e não os macrófagos normais e os restantes tipos de células presentes no organismo. Então, temos que começar por identificar algo nos macrófagos que os tornem únicos, para que se possa desenvolver uma terapia específica, pois o grande problema das terapias convencionais é que, para além de atingirem as células e os tecidos doentes, também atingem as saudáveis, dando origem aos denominados efeitos secundários. O que encontramos que torna único os macrófagos ativados é que eles expressam um receptor, o chamado receptor de folato. Este receptor de folato só é expresso em macrófagos ativados e também em alguns tipos de células de cancro, não sendo expresso nas células normais nem nos outros macrófagos. Para isso, então, desenvolveu-se uma nanopartícula que tem à superfície o ácido fólico, folato ou ácido fólico, são palavras sinónimas, que vai ser então reconhecido pelos receptores de folato que estão à superfície da célula, que vão então internalizar a nanopartícula para dentro da célula para depois existir uma libertação do fármaco. E a grande pergunta biológica, aquilo que nos começou a interessar, é, numa fase inicial, como é que o óxido nítrico transporta informação. O óxido nítrico é uma molécula diatómica, portanto é um modulador, é um neuromodulador, mas não atua por interação específica com os receptores, portanto não há complementaridade estrutural, como é normal ocorrer, portanto atua de outra maneira. E isto foi revolucionário também em termos de neuromodulação. Portanto, o óxido nítrico pode integrar a atividade de vários neurónios, independentemente de estarem ligados por sinapses. E, portanto, uma ideia crucial para verificar a atividade do óxido nítrico em fenómenos como, por exemplo, a memória e a aprendizagem no hipocampo, que era uma das regiões que nos interessa no cérebro, em roedores, foi exatamente desenvolver estes microelétrodos para medir os perfis da variação do óxido nítrico no tempo e no espaço e ligar isto a uma função. Enfim, fizemos vários estudos, fizemos várias publicações no âmbito deste grupo, em colaboração, portanto, muito estreita como eu disse, com o meu colega e amigo, o professor Rui Barbosa, professor de métodos instrumentais na Faculdade de Farmácia. Uma das grandes perguntas, que nós achamos que é uma grande pergunta que fizemos e foi o objeto da minha apresentação aqui, foi o problema do acoplamento neurovascular. Quer dizer, o suprimento de energia para o cérebro é brutal. O cérebro utiliza cerca de 20% da glucose e do oxigênio numa situação fisiológica. E apesar disso, este suprimento pode limitar a atividade neuronal, pelo menos numa situação fisiológica. Portanto, o cérebro tem que disponibilizar a energia, isto é, glucose e oxigênio, em função da atividade neuronal. Tem que haver um mecanismo para os neurónios que estão ativos conversarem com os vasos sanguíneos, mandarem uma mensagem aos vasos. Nós estamos aqui a disparar potenciais de ação. Há aqui gradientes iónicos que é preciso repor, isto é preciso muita energia, portanto precisamos aqui de glucose e de oxigênio, precisamos aqui de um maior fluxo. E a pergunta que foi o objeto da minha apresentação aqui que nós colocámos foi como é que há esta conversa entre os neurónios ativos e os vasos, as arteríolas e até um pouco os capilares. E tínhamos uma hipótese, obviamente. A nossa hipótese era exatamente o óxido nítrico produzido nos neurónios era um mensageiro para os vasos. Era uma hipótese muito elegante porque era uma espécie de um mensageiro sem fios, wireless,
Porque no meio biológico, uma vez que o óxido nítrico é um radical pouco reativo, mas é difusível, é hidrofóbico, portanto, permeia passivamente as membranas biológicas, portanto, pode difundir no meio biológico. Do ponto de vista dos produtores e do ponto de vista da indústria transformadora, a cortiça é, de facto, a parte mais importante da árvore, que convém que tenha uma elevada qualidade. E essa qualidade pode variar não só por questões ambientais, por infecções com insetos, por exemplo, ou algum tipo de outras pestes e pragas que possam afetar a árvore, mas também por questões genéticas. Além disso, vamos imaginar que temos numa região grande de montado árvores que são afetadas por stress hídrico, ou por excesso de água, ou por falta de água, por seca, e há outras árvores que são muito mais resilientes a isso. Então, se não são questões ambientais, porque estão todas na mesma zona, então a diferença terá que ser uma diferença genética, de resposta da própria planta. E onde é que está essa diferença? Conhecendo o genoma, nós podemos ver o que é diferente entre as árvores que são mais resilientes e aquelas que são menos resilientes e podemos oferecer aos produtores, no futuro, um sistema de diagnóstico precoce. Ou seja, temos árvores muito pequenas e em vez de estar à espera 25 anos, 30 anos para saber qual é a qualidade do seu produto, nós podemos, tirando um bocadinho de uma folha, fazendo uma análise ao DNA e saber ou tentar prever qual vai ser o desempenho daquela árvore daí a umas décadas. Espero que tenham gostado. O Falar Bio estará de regresso no próximo ano letivo. Vemo-nos lá!